Olá meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a doutora Andréia Marim, especialista em nutrição funcional e esportiva. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Hoje a gente vai falar tudo sobre a vida nutricional de nós mulheres que vão passando aí por uma fase mais madura e a gente entender as diferenças, né? Qual a importância, o que a nutrição faz no nosso dia a dia se você ficar relaxada ou se você se cuidar. Né? Isso aí. E me fala uma coisa, doutora, o que influencia a alimentação no nosso dia a dia para uma mulher passando dos 30 anos? Então, assim, a alimentação, ela tem que ser importante em todas as fases da vida. Independente. Independente. Primeiro ela tem que ter uma alimentação saudável até chegar aos 30. E chegando aos 30, não acredito, não acho que tem aquela regra, ai, meu metabolismo caiu. Não, a gente tem que pesquisar, ver com essa paciente a rotina de vida dela, os horários dela, se faz atividade física, se não faz, medicações. Aí então a gente vai investigando para ver se realmente algum aspecto da vida dela está atrapalhando ou não. E aí vamos ajustando com a alimentação. Porque nessa correria do dia a dia, as pessoas não têm tempo para se alimentar de forma adequada, né? E o que é se alimentar adequadamente? Assim, a gente tem que obrigatoriamente levar uma marmitinha, como hoje é super famoso, né? Todo mundo tá levando marmitinha, ou não? Você pode ter uma alimentação saudável também no seu dia a dia, dentro da sua casa, num restaurante, você escolher alimentos melhores, sim, mais esse ricos. É o mais importante. Então, na verdade, assim, eu acho que tem que ter as duas opções. Eu sou a favor da marmitinha desde que a pessoa vá trabalhar e tenha como esquentar, armazenar, transportar, aí ok. Se não, também pode comer no restaurante por quilo, mas assim, claro, lembrando que restaurante comercial, o objetivo é vender, né? Então, assim, sempre vai ser saboroso, né? Rico em sódio e em gordura também. Então, assim, as porções vão ter que ser um pouquinho menor. Ah, sim, bem prejudicial. Principalmente, né, se a pessoa estiver pensando em emagrecimento, retenção de líquido e também gordura, né? Então, assim, mas aí o que acontece? A gente orienta umas porções menores e também fazer a escolha. Que nem você pode escolher carnes magras, de preferência para restaurantes que tenha grill, que aí você sabe que na hora do preparo não foi feito a adição de óleo, sal, essas coisas. E aí dentro de casa, como a gente escolhe o que é uma alimentação saudável para nós e para a família, né? Porque tem que ser uma coisa única para todo mundo. Se a gente passar a ter uma alimentação diferente do resto da família, a gente já cai naquele... Eu acho muito fácil, muito barata, a melhor sem industrializados. Outro dia eu tava vendo uma coisa e eu achei muito interessante, falando que pro mercado, a melhor coisa que a gente vai fazer no mercado é comprar produto de limpeza. Porque pra comprar alimento na não feira. Dá, né? Tem que ser na vai feira. Pra feira, vai pra comprar alimentos orgânicos. E assim, carnes magras, de proteínas boas, de boa qualidade. Não que você tenha que fazer alguma restrição, mas assim, comer um pouquinho de cada alimento. Os doces. Os macronutrientes, que os macros seriam o quê? Os carboidratos, proteína e gordura, mas a gordura boa, né? Que a gente encontra em oleaginosas, em abacate, em frutas mais específicas, que nem o coco. Isso também é importante, gordura no corpo, porque nós precisamos dela também para a produção de hormônios. Então o corpo, ele reflete o estilo de vida que a gente tem, Com certeza. Mesmo que a sua expectativa não seja emagrecer, também doenças, se você tem sempre dores, se você está sempre no médico, isso é um reflexo da tua alimentação também. Claro, da alimentação e estilo de vida. Quantas pessoas, o público em geral, não tem diabetes, colesterol, hipertensão, e ainda nesse estilo de vida corrido, isso não veio por acaso, não apareceu de repente. É devido a má alimentação. E o exercício físico? Ele tem que estar sempre aliado ou se você tiver uma boa alimentação, dá pra gente fugir do exercício? Não, o exercício físico ele é super importante. O aeróbico, né, por causa do cardiovascular. E se a pessoa estiver pensando em queima de gordura corporal, também é interessante para trabalhar frequências em diferentes intensidades.
E eu priorizo muito também massa muscular, né? Então, assim, eu gosto muito da musculação ou exercício de força, porque nós protegemos ossos, articulações. Isso para a vida futura, para melhor idade, isso vai ser essencial. E hoje a gente precisa fazer a alimentação, que a gente diz regular, saudável, para um nutricionista, a gente escuta aí, são as 5 refeições diárias, é isso? Quantas refeições a gente teria que ter? Então, não tem essa regra, não tem necessidade, não é assim, não tem uma regra para todo mundo. Cada um tem sua individualidade, como você estava me falando, né? Cada um tem a sua individualidade biológica, sua rotina de vida. Então tem pessoas que não têm vontade de tomar café da manhã, não adianta colocar um café da manhã para ela, porque ela não vai tomar. Então assim, o importante é ela ter o aporte nutricional dos macros e micronutrientes. Então, o que é isso assim? Rapidamente falando, macros e micronutrientes. Os macronutrientes é carboidrato, proteína e gordura. Em quantidade menor? Esse? Não, esses são os principais que a gente... Não, esses têm quantidades maiores. Que nem o carboidrato, ele vai favorecer energia. Proteína tem ação reparadora, regenerativa, cabelo, pele, unha, músculo, flacidez, tudo isso. Então isso ajuda bastante. E também a gordura, como eu te falei, a gordura ela é importante pra gente ter motilidade intestinal, produção de hormônios. O que é gordura boa e o que é gordura ruim? Gordura ruim é a gordura saturada. O que é uma gordura saturada? É uma gordura das carnes que a gente geralmente come, assim, da gordurinha da carne, né? Toda carne de origem animal é uma gordura saturada. Então, assim, o preparo também é importante. Uma gordura saturada é um pastel frito, né? É um churros. Ainda além de churros, tem gordura saturada, também tem carboidrato e açúcar. Ai, meu Deus. Carboidrato é um açúcar, tem farinha e açúcar. Mas, assim, isso não é o que é uma gordura boa? Uma gordura boa é aquela que promove o aumento do seu HDL. O HDL é a fração que a gente encontra de gordura, que ela, assim, favorece ao tratamento cardiovascular. Então, assim, é como se ela eliminasse, como se ela fosse uma esponja para tirar a gordura ruim, que é o LDL. Quem são esses alimentos? Essa gordura boa? A gordura boa a gente encontra bastante em oleaginosas, como castanha do Pará, amêndoas. Também com porções pequenas, né? Tem que comer. Sim, tudo que é gordura. Ela é gordura, ela é calórica, porque é gostoso, né? Mas não pode exagerar. Não, tem porção adequada para cada uma. Não é uma porção de tantas gramas para todas, não. Cada uma, por exemplo, castanha do Pará são 3 unidades, uma porção, no máximo. Durante o dia? Por dia? Naquele momento que a gente falou que ela tem que comer, naquela refeição. 3. Porque assim, eu uso muita estratégia, né? Dá até para diminuir o índice glicêmico quando você coloca um alimento com um pouco mais de carboidrato, aí você coloca uma gordurinha aí e diminui o índice glicêmico. Isso é interessante. Mas assim, na verdade, qual que é a melhor função das oleaginosas? Da gordura boa é aumentar o HDL, que é o que vai favorecer toda a saúde cardiovascular. Certo. E frutas? Frutas, a gente sempre achou que pode comer, mas hoje a gente escuta muito que ela também tem açúcar, né? Eu não tenho frutofobia. Frutofobia. Sou contra a frutofobia. Então gente. Pode comer também. Não, pode comer fruta toda. Dependendo do tratamento, ela precisa de um menor aporte calórico. Então a gente vai escolher umas que tenham menos calorias. Então, mas se a pessoa gosta de comer, por exemplo, melancia, que tem uma carga glicêmica muito alta, a gente come a melancia e introduz umas 3 castanhas do Pará junto, que vai diminuir esse índice glicêmico, vai dar uma digestibilidade mais lenta, não vai aumentar a insulina, que é um hormônio que impede, assim, que atrapalha muito na fase de emagrecimento, principalmente. Estamos de volta aqui com a doutora Andréia. Doutora, muitas mulheres sofrem com a TPM. A alimentação saudável pode minimizar os efeitos da TPM? Sim, né? A TPM produz, assim, na gente uma coisa que fica, assim, irritadíssima, né? Então a gente tem que diminuir esses sintomas de irritabilidade. Sim. Então a gente tem que estimular a serotonina, né? Serotonina é um hormônio que ele vai agir no cérebro de forma de bem-estar, né? Serenidade, que vai dar aquela pausa pra gente ter aquela compulsão alimentar, de comer doce. Então, que alimentos vão favorecer isso, né? Basicamente, carboidrato, né? Então, assim, seria o quê? Um doce, as pessoas procuram isso. Então, o que a gente pode fazer? Substituir, em vez de comer doce? Frutas secas, né? Um iogurte com um pouquinho de granola, aveia, que é fonte de carboidrato também. Então, alimentos, ou até um lanche natural,
na porção adequada para aquela pessoa naquele momento. Isso daí vai, claro, não dá para ficar comendo isso o dia inteiro. Sim, isso vai sim. ser em momentos específicos. Quando te né? dá aquela vontade. Então, geralmente isso acontece, o que eu observo, é no meio da tarde, né? Do meio da tarde pra noitinha, que aí a pessoa vai ficando mais irritada, porque acontece outra coisa no nosso organismo, aumenta o cortisol. Cortisol é um hormônio do estresse, né? A gente já acordou, trabalhou, fez tanta coisa, você tá começando a ficar super irritada, a TPM vai lá em cima. Então, aí sim, hora da gente... Ou então suplementar com o triptofano, né? Que o triptofano é o precursor da serotonina. E a menopausa? É a mesma coisa? Como a gente também tenta minimizar os efeitos, né, da menopausa? Com alimentação é possível? Sim, claro. Olha, a menopausa, ela não acontece assim num boom, né? Antes dessa fase vem um climatério. Então, assim, se a gente conseguir fazer essa prevenção, você começa a perceber por exames hormonais, com o seu médico, tudo, que você está começando esses fatores, então o que você tem que fazer? A pessoa sedentária, a primeira coisa, tem que fazer atividade física, porque entrou na menopausa, vai diminuir o metabolismo, então tem que ter restrição calórica, sim. Tá. Então ela já consegue fazer alternativas alimentares que vai suprir alimentos ricos em cálcio, que também na menopausa a pessoa acontece. Como não tem estrogênio, diminui a absorção de cálcio, redução de vitamina D, que eu já falei. A maioria das pessoas hoje, mundialmente, 80% tem falta de vitamina D. Então não adianta você ficar consumindo cálcio se não tiver absorção, né? A vitamina D, ele vai pegar o cálcio e vai colocar ali nos ossos. Se você não tiver isso, o cálcio em excesso, ele vai para outros órgãos, né? Então o cálcio é importante para várias, não é só para os ossos, para contração cardíaca, ele pode fazer cálculo renal. Então assim, se a pessoa tiver um problema cardíaco, ele pode estar atrapalhando o excesso de cálcio, né? Então tem que realmente sentir o que vai entrar na menopausa, tem que procurar um médico, tem que acompanhar. Um acompanhamento médico nutricional eu acho importantíssimo. Então, assim, o que eu acho importante, as mulheres observarem que se estiverem usando o DIU e estiverem fazendo acompanhamento médico, endócrino ou ginecológico, mudou o ginecologista, tá indo para um novo, ou foi fazer um exame qualquer outro médico, tem que falar assim. Eu uso o DIU, por quê? Ele pode estar mascarando os exames sanguíneos. Então você pode ir lá estar com seus exames hormonais tudo ok, só que você não falou pro médico que você está fazendo uso do DIU. Então o DIU, ele vai liberando hormônios no seu corpo, né? Então é muito importante sim você ter esse bate-papo bem legal com o seu médico, isso é importante. Legal, doutora, obrigada. Acho que já deu para esclarecer bastante coisa para mim ou para as mulheres de casa. Quem tiver mais dúvidas e quiser saber mais, né, acompanhar aí o seu momento, doutora Andréa Marim, deixe seus contatos, por favor, suas redes sociais, doutora. Então, o site é www.andreamarim.com.br.